até acho que os aplausos não deveriam ser em virtude de um ato tão triste, tão melancólico como esse, que era fatalmente iria ocorrer, que não tinha mais dignidade para exercer o cargo. Só faltou constar ainda o que deve merecer os aplausos, é o ato da mesa da presidência aí, declarando extinto o mandato dele. Esse é o ato que nós devemos aplaudir. E mais uma coisa, faltou ainda nesse adquimento renunciar ao título de professor, porque nunca teve um professor na cidade de vergonha tanto a classe como ele. Questão de ordem, vereador Silvio Roberti. Senhor presidente, eu penso que, eu acho que a atitude do ex-prefeito Mário Garelli era uma atitude necessária. Ele tinha perdido, senhor presidente, a autoridade política como prefeito. Assistindo um canal de televisão, uma senhora, uma cidadã maranhense, perguntava ao jornalista como é que ela fazia para pagar o CPTU, mas ela ia entregar na mão do juiz, porque ela confiava mais em entregar na mão da prefeitura. Então eu penso que é uma atitude necessária para que nós possamos restabelecer a autoridade do Poder Executivo de Maranhão. Questão de ordem, vereador Eduardo Nascimento. Também, presidente, na mesma linha do vereador Coraí, do vereador Roberti, o momento realmente triste para a nossa cidade, a cidade tem que passar por esperamos que o vice-prefeito esse ano assuma e consiga, no pouco tempo que resta, né, colocar a cidade em ordem, nos trilhos. Eu tenho certeza que a comunidade toda, a população desta casa, vai colaborar para que isso aconteça. E como também relatou o companheiro Albuquerque, o prefeito Bulgarelli, o ex-prefeito Bulgarelli, realmente não tinha mais condições morais de estar à frente da prefeitura do nosso município, do executivo do nosso município, tendo em vista os desmandos e os escândalos que foram até alvo de investigação dessa casa. Então esperamos, como disse, que o próximo prefeito tenha um ambiente favorável, né, para que a cidade possa respirar e ter aí as suas demandas atendidas pelo próximo prefeito. Tenho certeza com a colaboração de todos, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador doutor Evaldo Rosa Seabra. Senhor presidente, nós lamentamos um fato até inusitado na história da nossa cidade, que é a renúncia de um prefeito em exercício, e deixamos aí realmente este momento que é bastante constrangedor para a cidade e difícil, porque sabemos que quem assumir, no caso do vice-prefeito, ele tem que ter um mínimo de governabilidade para manter os serviços e manter a administração pública em andamento. Não é fácil, mas a população marinense tem direito e tem que receber esses serviços e essa atenção por parte do poder público. Então compete ao vice-prefeito, que agora vai se tornar prefeito, assumir esse encargo e desempenhá-lo com a melhor boa vontade, com a melhor competência possível, lembrando que esta casa existe, que a Câmara Municipal de Marília é uma casa composta por vereadores eleitos pela população, 13 vereadores eleitos, e que realmente vão estar aqui garantindo a governabilidade, mas exigindo também que esses serviços, que essa atenção à população seja prestada da melhor forma possível. Questão de ordem, vereador Marco Custódio. Senhor presidente, estamos diante de uma quebra de paradigma na história de Marília. Nunca tivemos antes um ato como esse que essa mesa acabou de ler, dando ciência pública da renúncia do prefeito municipal. Eu penso, senhor presidente, que hoje não é motivo de alegria para ninguém. Não há vencedores nesse processo. Só há perdedores nesse processo. Porque uma ação como essa, ela é a ponta de um iceberg de uma história muito triste que vem acontecendo há muito tempo nessa cidade. Fica aqui hipotecada a minha esperança de que o novo administrador público tenha uma visão coletiva, faça um governo de povo para povo, para que então o povo possa desfrutar o mínimo, ainda que no final dessa questão, de um governo que atenda às suas necessidades básicas. São essas as palavras, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Albuquerque. Senhor presidente, também eu gostaria, logicamente, de falar para a nossa população
para não entrar no embalo, logicamente, que nós temos que respeitar a autoridade do prefeito que vinha assumir, mas não entrar nesses embalos que não precisa pagar imposto, que não precisa pagar nenhum encargo, porque a cidade, o município, vive dos encargos arrecadados pela população. Então, a gente ouve muito isso no rádio, na TV, nos 4 cantos aí, pelo Oeste, que a população vai ter tudo de graça. A água tem que pagar. Se não pagar, nós já acompanhamos o que é o resultado. Tem tido cortes. A energia também tem que pagar. Se não cortar, você deve. Os impostos também do nosso município também tem que ser pagos. Nós não podemos aqui aplaudir para a população ficar isenta de pagamento de impostos. Nós temos que dar consistência e dar realmente garantia que o município precisa arrecadar. Para ter arrecadação, você tem contribuição da população. Para ter contribuição, tem que ter serviços prestados, igual já ouvimos do vereador. Sabemos disso aí. E vamos apoiar, vamos torcer que a cidade de Marília realmente continue no rumo correto, no rumo certo, para que a população não seja penalizada. Nós não podemos ficar aplaudindo os grupos daqui ou dali e esquecermos da população, esquecermos das obrigações sobre o município também. Entende, presidente? Questão de ordem, vereador Donizete Alves. Alô? Senhor presidente, quero destacar que nós tivemos alguns pontos positivos, nós tivemos pedidos atendidos, nós tivemos aí vários pedidos que atrás nós solicitamos, não fomos atendidos naquela ocasião, e quero deixar claro que muitas obras que vêm de encontro com os interesses da população, que foi solicitado junto ao ex-prefeito Mário Bugarelli, foi atendido, e fica aqui a minha satisfação de ter atendido o povo através de algumas obras. Espero que o próximo prefeito, Toffoli, que será empossado, que ele dê continuidade, que ele nos atenda realmente, porque nós estamos aqui representando essa população. Nós percorremos a cidade toda, já tive muitas vezes caminhando junto com esse prefeito, ou com o vice-prefeito, acompanhando os problemas da cidade de Marília, e nós queremos que ele dê continuidade, que ele realmente se esforce para que faça uma administração da melhor maneira possível. Então fica aqui as minhas cumprimentos ao prefeito Toffoli, para que ele dê continuidade, e também não esquecer de todos os pedidos que nós fizemos aqui pelas entidades que foram assistidas, que estão sendo assistidas, pelas subvenções que nós votamos no final do ano passado, para atender melhor as nossas entidades. Enfim, nós tivemos muitos pontos positivos, muitos. Então também não é o momento também da gente apresentar críticas e mais críticas, e vamos caminhar daqui para frente juntos, porque juntos a gente vai conseguir chegar no objetivo que é o bem-estar da nossa população, da nossa comunidade, do nosso povo, que merece o nosso respeito. Pela ordem, vereador Wilson da Alexandre. Bem, presidente, primeiro eu gostaria de dizer que eu torci por essa renúncia. Foi objeto até de notícia no Jornal da Manhã. Eu acho que isso, lamentavelmente, acontece tanto quanto demorado. Essa casa teve a oportunidade de, em 2009, o Dr. Loreto Campanari, entre outros, pediram aqui uma comissão processante do tratamento do esgoto, que até agora não está muito bem esclarecida, aquele dinheiro, que milhões, mais de 50 milhões foram destinados à Marília. Depois tivemos a oportunidade também de afastar o prefeito Bugarelli,
por conta dos desvios comprovados da CPI da merenda, e não o fizemos, essa casa, por sua maioria, não fez. E o prefeito agora ele renunciou a um cargo que ele jamais assumiu. Ele não assumiu isso em 2009, ele entregou a caneta na mão do Nelson Grancieri e agora sai porque houve um desgaste muito grande, maior ainda, com a descoberta do mensalinho pela Polícia Federal da época do Ministério Público Paulista. E eu não gostaria dele, não desejo, quero deixar claro aqui, não desejo que o Tiziano dê continuidade a isso. Não, como disse o vereador Donizete Alves, dá continuidade a quê? A esses desmandos? Não, o que nós esperamos é que ele venha realmente atender, e por isso que eu digo lamentavelmente o tanto quanto demorado, mas que ele venha fazer alguma coisa pela população de Marília, que a cidade não suporta mais a forma como está sendo administrada, parada. A cidade vive em todas as áreas uma letargia, sem o atendimento da demanda em todas as áreas. Isso ficou comprovado que o prefeito não assumiu a caneta que lhe foi dada em 2008, no momento em que o Nelson Grancieri foi preso. O Nelson Grancieri não voltou, então ele não tem condições mesmo, não tinha condições de continuar. E aqui eu quero agradecer a ele por não insistir nesse erro que ele vinha cometendo de continuar sendo prefeito da cidade. Que Marília não merece o tratamento que ele vinha dando na nossa cidade. É isso. Senhor presidente, eu acho que agora é o momento de nós vereadores aqui, juntamente com a harmonia, agora com o executivo, porém com independência, para que nós possamos agora juntos trabalhar pela cidade. Eu acho que esse é o objetivo de todos os vereadores também, espero que seja o objetivo do prefeito Luciano Toffoli. Eu acho que agora é hora de desejar sucesso. Eu acho que esse que a população de Marília espera e merece nesse ano 2012. Questão de ordem, vereador Donizete Alves. Senhor presidente, nós que estamos juntamente com a população todos os dias, em todos os momentos, apesar da crise, da situação, nós temos solicitado o atendimento às entidades, à população, e eu não posso negar que eu fui atendido nos pleitos, representando essa população. O que eu quero, que nós queremos é que continue, que tenha o serviço público voltado à população. O que nós queremos é que nós sejamos ouvidos quando levamos os pleitos da população ao prefeito. É isso que nós queremos. E é esse o nosso objetivo. Então fique bem claro que se faça um trabalho social voltado para a sociedade. Não é cortando água como aconteceu semana passada, não é isso. O que nós queremos é que o trabalho seja realmente direcionado à população, principalmente as mais que necessitam do apoio da administração pública. Questão de ordem, doutor Silvio Roberto Souza. Senhor presidente, todos os vereadores que abordaram, em particular o vereador Valmir Marciano, eu espero, eu acho que isso vai ocorrer, que o vice-prefeito Luciano Toffoli vai ser prefeito municipal. Ele vai representar a instituição do prefeito municipal. Eu penso que ele tem essa consciência. E nós estamos num período que os partidos políticos, a sociedade está se organizando para as próximas eleições municipais. Então eu penso que eles têm que estar como prefeito municipal representando essa instituição e ter uma interlocução com todos os vereadores, com a sociedade, com os partidos políticos, para nós encerrarmos esse ciclo municipal. Eu acho que ele vai estar à altura e é necessário, como colocou o vereador Valmir, para que os serviços públicos tenham sua execução, tenha sustentabilidade, e acho que isso vai depender muito da atitude do prefeito municipal de ter essa compreensão e respeitar esse jogo democrático que vai ocorrendo na nossa sociedade. Eu acho que vai fazer isso.
e essa expectativa da sociedade pública. Próxima correspondente.